Olá, meu nome é Maria Isabela Ramos Mendes e hoje vou apresentar o meu trabalho de graduação intitulado Criatividade e Inovação nas Indústrias Criativas, desenvolvido sob orientação da professora Bárbara Regina Lopes Costa. Estamos inseridos em um período de mudanças aceleradas. Desde 2020, novas tecnologias têm redefinido a forma como ideias são geradas, distribuídas e absorvidas pelo público. A pandemia intensificou esse movimento ao impulsionar o uso de ferramentas digitais e transformar hábitos culturais, profissionais e sociais. O setor criativo, que inclui áreas como moda, design, audiovisual, publicidade, cultura digital, games e muito mais, depende diretamente da criatividade humana. Entretanto, enfrenta hoje o desafio de equilibrar inovação tecnológica e presença da autenticidade. Esse tema é extremamente relevante, porque segundo o Observatório Nacional da Indústria, a economia criativa pode gerar mais de 1 milhão de empregos até 2030, tornando-se essencial compreender como a tecnologia impacta o trabalho desses profissionais. Assim, o estudo justifica-se pela necessidade de entender como manter a criatividade humana forte em um cenário de intensa digitalização. A pergunta central que orientou esse estudo foi: de que maneiras as novas tecnologias influenciam os processos de criatividade e inovação nas indústrias criativas e como o papel humano se mantém essencial nesse contexto? A partir disso, os objetivos principais foram compreender como ideias criativas se desenvolvem em ambientes altamente conectados e competitivos, refletir sobre estratégias que permitam inovar sem perder a autenticidade, identificar como profissionais de Indaiatuba utilizam a tecnologia nos seus processos criativos e investigar práticas para integrar tecnologia e criatividade de forma equilibrada. Com base nessas reflexões, duas hipóteses começaram a guiar a minha investigação. A primeira delas é se o uso não crítico da inteligência artificial pode comprometer a originalidade, fazendo com que ideias fiquem muito parecidas, muito padronizadas. E a segunda hipótese é que não é a tecnologia em si que determina a competitividade das indústrias criativas, mas sim a capacidade humana e organizacional de se adaptar a ela. Ou seja, a cultura, a agilidade e a forma com que cada profissional integra essas ferramentas no seu trabalho. Agora, apresentando os conceitos, começo pelo de indústrias criativas, que reúne setores em que a criatividade, o talento e o capital simbólico são centrais, abrangendo no Brasil áreas, como já ditos anteriormente, moda, design, audiovisual, cultura, publicidade e tecnologia, conforme a Finger. Segundo o DCMS, essas indústrias se baseiam na criatividade, habilidade e talento individual, com potencial econômico real diferindo das indústrias culturais por integrarem valor simbólico ao valor de mercado. Autores como Hawkins, em Flórida, reforçam que a criatividade se tornou um recurso econômico essencial e que profissionais criativos impulsionam o desenvolvimento das cidades. Na sequência, discuto o talento criativo, compreendido pela literatura como uma capacidade que não é apenas inata, mas que pode ser desenvolvida. Amabile, Nakano e Wessler apontam que a criatividade depende de conhecimento, motivação e também do ambiente. A partir disso, apresento o conceito de inovação, entendida como a implementação das ideias criativas que geram valor, seja valor cultural, social ou econômico, podendo se manifestar de forma incremental ou radical, sempre apoiada por ambientes que favoreçam a autonomia, experimentação e segurança psicológica. Por fim, trato das novas tecnologias, como a inteligência artificial, a automação, plataformas digitais, realidade aumentada, que passaram a influenciar fortemente, desde o desenvolvimento dos projetos até a distribuição de conteúdos. A literatura mostra que, embora apliquem possibilidades e democratizem o acesso, essas ferramentas também exigem um uso crítico para evitar padronização, dependência e perda da autenticidade. Falando um pouco sobre a metodologia, a pesquisa tem caráter exploratório e descritivo com abordagem qualitativa. Então foram utilizados dois procedimentos principais.
sendo o primeiro a pesquisa bibliográfica com autores nacionais e internacionais sobre criatividade, inovação e indústrias criativas. E o segundo, uma pesquisa de campo aplicada no município de Indaiatuba por meio de um questionário digital com perguntas abertas. A amostra ela foi composta por 14 participantes de diferentes áreas, sendo eles então marketing, social media, fotografia, gestor de inovação, administrativo, industrial e comercial. As respostas elas foram analisadas por meio de conteúdo temático conforme Bard, que permitiu interpretar não apenas o que os participantes disseram, mas os sentidos, sentimentos e percepções nas respostas, buscando uma certa padronização também. Aqui eu trago um resumo das principais questões analisadas. Elas buscavam identificar quais tecnologias eles utilizam no dia a dia, como essas ferramentas impactam o processo criativo e se a IA tem potencializado ou limitado a originalidade. Também investiguei quais habilidades humanas continuam essenciais, como eles equilibram tecnologia e criatividade e como o ambiente de Indaiatuba contribui ou limita esse desenvolvimento. Por fim, perguntei sobre os desafios e oportunidades para o futuro e como estão se preparando para essas transformações. Esse conjunto de questões me ajudou a compreender de forma mais ampla a relação entre tecnologia, criatividade e inovação em Indaiatuba. A análise das respostas revelou resultados importantes. Primeiro, observou-se que as tecnologias já fazem parte do cotidiano de praticamente todos os participantes. Eles citaram o uso de IA regenerativa, ferramentas de edição, automação de tarefas, plataformas de gestão e softwares organizacionais. Então, tivemos alguns impactos positivos identificados, como agilidade nos processos, aumento de produtividade, facilidade para criar referências visuais, apoio para organizar ideias e, além disso, mais tempo sobrando para pensar de forma mais estratégica. Mas, em contrapartida, também tivemos alguns impactos negativos relatados, como o risco de padronização das ideias, o bloqueio criativo por excesso de informação e a dependência crescente das ferramentas, essa coisa de ficar cada vez mais preguiçoso, de não conseguir pensar, além da possibilidade da perda de autenticidade. Sobre a originalidade, muitos profissionais afirmaram que a tecnologia pode tanto ajudar como prejudicar. Aí vai depender do uso que a gente faz dela. Quando usada de maneira crítica, ela amplia o repertório. Quando usada sem reflexão, gera conteúdo semelhante e artificial. Sobre o papel humano, todos destacaram que habilidades como sensibilidade, conexão, empatia, pensamento crítico, criatividade e visão estratégica continuam indispensáveis. Ou seja, a tecnologia ela apoia, mas ela não substitui o olhar humano. Em relação ao ambiente de Indaiatuba, as percepções foram variadas. Alguns veem a cidade como propícia à inovação, outros destacam falta de eventos culturais e espaços de troca criativa. E aqui também vale destacar um resultado muito interessante, que as empresas que se destacam não são necessariamente as que têm mais tecnologia, mas as que melhor conseguem integrar essa tecnologia ao talento humano. Isso confirma diretamente a minha segunda hipótese. Com base nos dados e no referencial teórico, concluo que as tecnologias influenciam o processo criativo de forma intensa, trazendo oportunidades e desafios. A IA não elimina a criatividade humana, mas exige uso consciente para evitar a padronização. A originalidade depende menos da tecnologia e mais da postura crítica do profissional. As competências humanas continuam sendo o elemento mais importante do processo criativo. E a competitividade das indústrias criativas depende da capacidade de adaptação cultural e organizacional, e não apenas do acesso à tecnologia. Assim, o estudo reforça que o futuro das indústrias criativas depende do equilíbrio entre inovação tecnológica e autenticidade humana. Como caminho para estudos posteriores, proponho ampliar a amostra e incluir outros segmentos criativos, usando métodos como entrevistas e grupos focais para aprofundar a análise. Investigar mais a fundo o impacto da IA na formação profissional criativa e desenvolver métricas que avaliem originalidade em produções assistidas por máquinas, que é um desafio crescente no setor. Também vale comparar como cidades da região metropolitana de Campinas estão implementando novas tecnologias em seus processos criativos.
Gostaria de deixar aqui minha sincera gratidão à minha orientadora, professora Bárbara Regina Lopes Costa, pelo apoio e direcionamento durante esse período, e também aos participantes da pesquisa e todos aqueles que colaboraram comigo de alguma forma. Também à banca examinadora pela atenção e pelas contribuições. Coloco-me à disposição para perguntas e comentários. Muito obrigada!